E ainda falando um pouco, né, sobre abusos infantis e exploração, eu vou tentar explicar um pouco a diferença de um para o outro. O abuso infantil, ele se dá quando um homem abusa sexualmente dessa criança. Vale lembrar que o abuso, ele não acontece apenas quando há penetração sexual. O abuso, inclusive, ele pode ser só a partir do olhar, do observar. Exemplo, uma criança que observa um adulto abusando sexualmente de uma outra criança. Isso gera-se um trauma para essa criança. A sensação que essa criança tem é a mesma de estar sendo abusada. Ela sente o sofrimento da outra criança, né? Então, o abuso ele se dá quando o adulto não tem interesses exploratórios, vamos colocar assim. Ele quer abusar da criança, ele vai lá, abusa e ponto final. A exploração se dá muito no contato em que há um homem que abusa dessa criança e ele usa fotos, ele tira foto dessa menina. Às vezes ele nem quer tocar essa criança, mas ele quer tirar fotos, ele quer olhar as partes dela, ele quer se masturbar enquanto ela observa, e aí ele filma, ele tira fotos dessa criança, volta a dizer, seja um menino ou seja uma menina. Então, quando esse abusador ele tira fotos dessa criança, ele filma essa criança, ele filma um ato com essa criança, ele está explorando ela sexualmente, está explorando a imagem dela. Existe um mercado pornográfico e pedófilo que gera milhões, lucra milhões, né? A indústria pornográfica infantil, ela lucra milhões com esse tipo. Então, uma pessoa que tem a foto de uma criança nua, ela vende por um preço significativo no mercado pornográfico infantil. Então, a exploração se dá nisso. É aquela pessoa que vai ali na porta da escola, arrasta uma adolescente e diz coisas para ela, propondo dinheiro, propondo roupas, e muitas vezes, dependendo da condição, né, que geralmente são, esse contexto da exploração acontece mais nas pessoas de renda baixa, né, nos bairros periféricos. Então, quando elas são exploradas, né? Então é chamada essa adolescente, é chamada esse adolescente, e eles são convidados a fazer programa por um valor, por uma roupa ou por comida, né? Em estados, né? Há estudos, há investigação em estados muito pobres aqui no Brasil, em que crianças elas são, digamos, uma barganha. Você abusa sexualmente da minha filha, seja ela criança ou adolescente, e em troca você me dá um dinheiro. Isso é muito comum nos países islâmicos. Eu até estou lendo, terminando de ler uma trilogia, que fala de como as famílias geram meninas já com esse intuito. Porque como o país tem uma grande população de renda baixa, né, de uma desigualdade social muito grande, então essa menina ela é gerada, ela é criada apenas com o intuito de ser vendida para os reis de lá. E é um livro baseado em fatos reais, tá, gente? E aí é com esse dinheiro que uma família se mantém um ano inteiro. Então, isso é exploração sexual. Não deixa de ser um abuso sexual e não deixa de ser um trauma, de ocasionar um trauma. Mas o abuso sexual é aquele pai que sempre vai no quarto da filha e abusa, é aquele tio que chega e abusa a sobrinha, é o vigia da escola, é alguém no hospital, é alguém que está na festinha ali e passa a mão nas partes íntimas da criança, né? É chocante ouvir isso, dá um medo, mas infelizmente isso acontece, né? Infelizmente a gente precisa encarar essa realidade, mas pelo amor de Deus, não vão olhar para todo mundo achando que todo mundo está abusando sexualmente do seu filho ou da sua filha. Volto a dizer, há comportamentos que é possível observar que está tendo uma diferença
né? Uma queda, inclusive, geralmente é muito comum a gente, quando atende crianças ou adolescentes que foram abusados sexualmente, trazer uma queda no rendimento escolar, muito, ou no rendimento quando já está na faculdade, né? Tem um histórico de abuso na infância e quando vai se tornando adulto, que a pressão das coisas vai aumentando, eu não consigo lidar, e aí eu tenho depressão, eu tenho uma dor que eu não consigo lidar, eu tenho uma dor que eu não consigo compreender, eu tenho um comportamento que eu não sei se eu estou isso ou se eu estou aquilo, e eu começo a me automutilar, eu começo a ter comportamentos autodestrutivos, e vem o suicídio, a tentativa de suicídio. Então, o abuso sexual, a exploração sexual, ela precisa ser conversada. Precisamos quebrar esse tabu, porque só assim a gente começa a se prevenir para que abusos não seja, nem abuso nem exploração continue acontecendo no nosso país e nem com as nossas crianças. Tchau, tchau!